tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma história da Bíblia, a história da descendência de Caim. Caim matou Abel por raiva, por inveja, que cresceu no seu coração e ele acabou matando seu irmão. Após a morte de Abel, Caim foi expulso da presença do Senhor. Nós temos alguns detalhes contados em Gênesis no capítulo 4, versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Depois que Caim matou Abel, ele foi expulso da terra e a Bíblia diz que ele foi morar numa parte do oriente do Éden, a parte mais do oriente do Éden. E essa terra onde ele estava foi chamada de Terra de Nod. Nessa terra ele construiu uma cidade. E a essa cidade ele deu o nome de Enoque, que era o mesmo nome do seu filho. Nós já sabemos que Caim foi aquele que cometeu o primeiro homicídio da Bíblia, da história da humanidade. Ele matou seu irmão por um sentimento de inveja, um sentimento do seu coração, que o levou a cometer esse crime. Apesar dele ter cometido esse crime, Deus colocou uma marca na testa dele para que qualquer pessoa que o encontrasse tivesse medo de fazer algum mal a ele, querendo se vingar pelo seu irmão por Abel, tentasse fazer algum mal a ele. E Deus coloca uma marca: qualquer pessoa que fizesse mal a Caim seria castigado 7 vezes. Então, dessa forma, Deus demonstra a sua misericórdia, mesmo para aquele que foi o primeiro assassino, o primeiro homicida. Após ele ter feito esse crime, não teve condições de ele continuar convivendo com aquela família. Deus o expulsa da terra, daquele local, e diz que ele vai morar numa terra chamada Terra de Nod, que ficava situada na parte oriental do Jardim do Éden. E lá ele constrói uma cidade, e essa cidade ele dá o nome de Cidade de Enoque. Enoque era o primeiro filho de Caim. Em homenagem ao seu primeiro filho, ele dá esse nome à cidade, Cidade de Enoque. Nós temos aqui o registro bíblico do que pode ter sido a primeira cidade. A verdade é que, na atualidade, nós temos a cidade de Jericó como sendo a cidade mais antiga, porque ela ainda de fato existe. Mas a cidade de Enoque seria o registro bíblico da primeira verdadeira cidade formada. Bom, após ele formar essa cidade, a sua família cresce e a sua descendência passa a ter figuras marcantes, como, por exemplo, um dos seus descendentes chamado Lameque. Lameque foi a primeira pessoa registrada na Bíblia que tomou para si 2 mulheres, uma com o nome chamado Ada e a outra Zilá. E nós temos então o registro bíblico das primeiras grandes invenções, a harpa, o órgão e também a capacidade de domesticar os animais e criá-los como um rebanho, como os fazendeiros talvez fazem hoje em dia, Então, Lameque, ele, além de tomar essas 2 mulheres e os seus filhos se desenvolverem dessa forma, Zilá, a outra mulher de Lameque, teve Tubal-Caim e Naamá. Tubal-Caim, então, se tornou um mestre na arte do ferro e do cobre. Então, em um certo momento, Lameque chama suas 2 esposas e conta para elas que ele já havia matado 2 pessoas por situações praticamente assim triviais. Uma situação, por exemplo, em que uma pessoa pisou no pé dele, ele matou um jovem. Isso mostra que, apesar de, na descendência de Caim, Deus tendo sido misericordioso, não tendo matado ele ou feito ele desaparecer, de alguma forma, dado a ele uma outra chance, a sua descendência continuava com o desejo do homicídio e o desejo da maldade. Apesar de, entre eles, haver talentos, haver a criação, por exemplo, de cidades, a criação de instrumentos musicais, também havia
esse desejo maligno, esse desejo sanguinário pelo ódio, pela raiva, essa facilidade em se irar e cometer um mal ao seu próximo sem pensar no que estava causando de mal, né? No quanto aquilo fazia mal aos demais. E analisando essa história, a história de Caim, a sua descendência, nós percebemos como Deus foi misericordioso desde o início, apesar do crime que ele cometeu e apesar também do crime que Lameque cometeu, Deus, mesmo assim, deu a eles filhos que foram extremamente talentosos. Essas são algumas das curiosidades que estão registradas no texto bíblico, porém, claro que existem muitos mitos, muitas outras histórias que são contadas em outros livros chamados livros apócrifos, né? Mas essa, até aqui, é o que foi contado no texto de Gênesis, no capítulo 4.